Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todo domingo aqui no canal Na Luz do Espiritismo. E hoje é dia 2 de outubro do ano de 2022. Obrigado pela sua presença aqui. Agradecemos pelo carinho que temos recebido, pelos comentários, pelas curtidas e pedimos que nos ajude aí curtindo, compartilhando o Evangelho, indicando para alguém que você acha que tem a necessidade de fazer o Evangelho. Aliás, todos nós temos a necessidade de fazermos sempre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme uma vez perguntaram a Chico Xavier, por que não sai novidade no movimento espírita? O Evangelho já não está muito ultrapassado? Chico então disse: Emmanuel está aqui ao meu lado e vai nos dizer que enquanto toda a humanidade não estiver praticando o Evangelho na prática, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não está ultrapassado, muito pelo contrário, há muito ainda que se aprender. O próprio Emmanuel várias vezes disse ao Chico que por vezes ele ia ao plano espiritual estudar o Evangelho e se sentia como um crocodilo frente aos espíritos superiores. Hoje foi o dia de elegermos os nossos representantes para os próximos 4 e 8 anos. Vamos também orar para os novos representantes, para que possamos ter 4 anos aí de aprendizado e de crescimento também no nosso Brasil. Pedindo a autorização ao nosso mestre e amigo Jesus para iniciarmos o Evangelho de hoje, vamos mentalizando Jesus, trazendo ele na nossa tela mental. Desenhe Jesus da forma que você sente-se bem. Não é a forma que nos faz lembrar do Cristo. É sim a vibração, o sentimento, a energia. Da forma que você quiser, mentalize Cristo, ou próximo ao mar, ou na floresta, muito perto aí de você, na sua casa, por que não? Vamos trazer Jesus. Vamos imaginar que hoje Jesus estará conosco porque Ele sempre está, mas vamos senti-lo ainda mais presente. Seu cheiro, seu sorriso. Como seria o cheiro de Jesus? Como seria o tom, o timbre da sua voz? Como seria o seu olhar? Várias descrições nós temos, mas o impacto de ver um espírito numa escala crística como é o nosso Cristo, as suas emanações de amor é sem dúvida muito grande. O título desse Evangelho será Saudades de Jesus, porque quando estávamos aqui vibrando, ouvíamos uma música, Saudades de Jesus. Como temos sentido saudades de Jesus nos últimos tempos. Como seria Jesus entre nós hoje, que nos falaria qual o conselho, qual o exemplo? Saudades do nosso Cristo, que nos prometeu que nenhuma ovelha se perderia no caminho do Pai. E para não se perder nenhuma ovelha, o Cristo se materializa no planeta, numa encarnação extremamente angustiosa. É um desafio, meus irmãos. Quando Cristo esteve entre nós, o mundo ainda tinha muitas e muitas maldades, muito mais do que hoje, sem dúvida, porque não tínhamos muito esclarecimento. E Cristo vem para entendermos o que Cristo passou. Nós temos que imaginar, para quem é médium é fácil, quando estamos num ambiente que nos sentimos sufocados pelas vibrações inferiores e Cristo, é claro, como um espírito evoluído, combateu com muito amor todas essas vibrações, aconselhou, amou, respeitou, instruiu, que é para isso que ele veio. E já sentindo Cristo entre nós, vamos pedindo a Ele, na nossa prece inicial,
Ele nos prometeu que aonde estivesse um ou mais reunidos em teu nome, Ele estaria ali. E é claro, nós somos muitos aqui. Somos muitos ouvindo ao vivo e também depois gravado. Então vamos pedir Ele que emane amor para nós, que utilize de mim neste momento, mas que utilize também de vocês, que vocês possam entender, compreender e recompartilhar. Não precisa nem de recompartilhar o Evangelho, mas as palavras que são ditas aqui, espalhá-las ao vento. O Cristo nos ensinou a darmos o exemplo vivo e nós pedimos a Ele que direcione todo este Evangelho. Vocês já perceberam? A nossa mentalização hoje começa no início. Precisamos hoje estarmos atentos. Viemos de uma semana conturbada, semana eleitoral, que infelizmente ainda nós temos muitas baixas vibrações. Vamos tentar tranquilizar os nossos pensamentos para a próxima semana. Até mesmo os irmãos e as irmãs que ouvem de outros países, mas têm vinculação com o Brasil, devem ter sentido muitas das vezes as vibrações, as emanações que temos em semana política. Infelizmente, não deveria ser assim, mas ainda é, e nós temos que voltarmos, estabilizarmos, tranquilizarmos e pedimos a Jesus, mais uma vez, que Ele envie a sua equipe para nos ajudar neste momento. Vamos iniciar o nosso Evangelho então? Que assim seja e graças a Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Afirmação de Paulo, está em Coríntios, capítulo 5, item 17. O livro é Segue-me, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Quanta gente fala em Cristo sem buscar a companhia dele. Há quem até mesmo recite as lições com maravilhoso poder mnemônico, sem lhe haver soletrado jamais qualquer ensinamento na linguagem da ação. Há quem se reporte ao Evangelho muitos anos, sem preocupar a inspiração em momento algum. Muitos dizem, eu quero Jesus, mas não o aceitam. O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com Ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo. Não apenas crença, mas comunhão. Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhoam à sombra, não bastará te rotules com este ou com aquele título no campo das afirmações exteriores. É imprescindível te transforme por dentro, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Para isso, se procuras com a boa nova o caminho da própria felicidade. Lembra-te de que é preciso estar nossa alma em Jesus para renovar-se com segurança. Aprendamos a ver com o entendimento do Senhor, a ouvir com a sublime compreensão que lhe assinalou a passagem no mundo, a trilhar a senda humana com o sentimento que lhe marcou as atitudes e a usar as mãos no sumo bem, como as utilizou o Divino Mestre, e certamente, ainda hoje, seremos nova criatura, ajudando a Terra pela qualidade de nossa vida e edificando em nós mesmos a excelsitude do céu. Meus irmãos, minhas irmãs, Emmanuel, como sempre, muito autoexplicativo, e é o que nos fala claramente aqui da nossa comunhão com Jesus. Jesus, em toda a sua passagem pelo planeta físico, demonstrava a comunhão com Deus. E na comunhão com Deus, ele exemplificava a mediunidade e a unidade com o nosso Pai. E esta unidade
dava a ele autoridade, autoridade de amor, porque Deus, através das palavras do mestre, se manifestava, e se manifestando, trazia para nós o alimento espiritual necessário, e tão necessário nos dias atuais. Jesus, o grande, que esteve entre nós e exemplificou esse amor de Deus, que nos chamou de irmão. E Ele, com todo o amor, com todo o respeito, nos deu também a permissão para agirmos como Ele, no amor, na misericórdia e no trabalho. Porque em todos os momentos Ele nos afirmou: somos irmãos, somos da mesma família. Eu vim para vocês e vim em especial para os doentes. Quem não é doente, quem não está doente? Porque estamos num planeta de provas e expiações. Ora ou outra nós temos alguma enfermidade, seja física, seja psicológica, seja espiritual. Jesus, o nosso médico, o nosso irmão, Ele veio por nós e para nós. Ele veio nos trazer o acalento e interpretar as palavras de Deus. E como vivia em comunhão, Ele nos mostrou o caminho que vamos chegar na escala evolutiva. Emmanuel dizia: somos o que Jesus foi, seremos o que Jesus é. Em sua caminhada evolutiva, Cristo ascende-se a espírito crístico e exemplificando para nós, demonstrando o caminho, que não seria fácil em muitos momentos, mas que é uma estrada de segurança em Deus, nosso Pai. Retornamos a Deus com sua essência e nos tornamos um espírito evoluído. E Ele nos acompanha desde os primeiros momentos das nossas primeiras encarnações como humanoides, na consciência humana. Cristo zela e cuida de nós. Na sua evolução, muito mais velho do que o planeta, na escala evolutiva. Ele está conosco desde o início do nosso planeta. E configurando os seus ensinamentos, nos estimulou a ser como Ele, na comunhão com Deus. Se ainda não conseguimos uma comunhão com Deus, devemos e podemos também ter uma comunhão com Cristo. Utilizar as palavras e também utilizar os ensinamentos nas nossas vidas é traduzir os ensinamentos do Cristo, que é os ensinamentos de Deus, nas nossas ações diárias. É assim que é exemplificar o Evangelho. Jesus, enquanto esteve na Terra, não tirou férias espiritual, porque Ele sabia que o tempo era curto. Eu acredito, nunca li isso em algum lugar, mas até que Jesus não deveria dormir muito, tanto que na passagem da tempestade no mar, que Ele anda sobre as águas e os discípulos se assustam, e ele fala homens de pouca fé. Jesus exemplificava muito a fé, e sabendo que tinha pouco tempo no plano físico, 33 anos por volta que ele sobreviveu aqui neste planeta, muito pouco tempo, né, meus irmãos? Mas ele sabia que cada segundo deveria ser aproveitado. E em cada momento dava lição aos discípulos e também aos que procuravam. Devemos sim, meus irmãos, descansar o nosso corpo físico, senão a gente não sobrevive. Precisamos dormir, precisamos do nosso descanso mental. Mas a execução do Evangelho e das palavras de Deus deve ser todos os dias. Jesus espera algo de nós. A ação através das nossas palavras e a exemplificação. Quando Chico ora, bem novinho, e a sua mãe aparece para ele e fala: Chico,
você tem pedido muito a Jesus, mas Jesus também pede a nossa exemplificação. Jesus pede a nossa ação no campo. Jesus pede que sirvamos, Chico. Vamos avante ao trabalho, vamos servir, porque é muito melhor servir do que ser servido. Vamos trabalhar, a caridade está aí, Chico. O grande exemplo que ele teve também de vários espíritos, exemplificando as ações do Cristo, e é claro, todos que cumprem a palavra de Deus são como pequenas luzes que vão levando esse alimento espiritual, aquele alimento que você não vê. Mas quando você sai de um ambiente que você recebe o alimento espiritual, você está saciado de alma. Você está feliz interiormente, mesmo que esteja com algum problema. Você está conectado com Deus e médium mais ainda essa conexão, porque você é médium, não é à toa, e se Kardec mesmo nos disse, todos somos mais ou menos médiums, um pouco mais, porque às vezes vem com alguma missão de trabalho, mas todos temos a capacidade de contato com o plano espiritual, e se temos a capacidade de contato com o plano espiritual, se temos o contato com o Evangelho, já podemos ajudar uma pessoa sequer. Como sempre falamos aqui, ajudamos a nós mesmos pelos estudos e podemos ajudar aos outros também pelos estudos e pela compreensão. Vamos nos ajudando, dando as mãos, meus irmãos, porque Deus espera algo de nós materializado no campo da execução da caridade. Cristo exemplificava as palavras de Deus e atingia a todos, porque Deus utiliza dos homens para ajudar os homens. Frase antiga, mas que precisa ser repetida. Não espere do outro uma atitude que você ainda não teve, que você ainda não executou na sua vida. Dizer-se cristão, usar camisa, colocar nas redes sociais, cristão, é muito fácil. Exemplificar o cristianismo não é tarefa fácil. Cristão é responsabilidade. E ser cristão é exemplificar as palavras de Deus. Grave isso, porque Jesus estava em conexão com o Pai todos os momentos da sua vida. E essa conexão ele exemplificou para nós como conseguir. Caridade, amor, fé, oração, meditação, olhar a todos como irmãos, olhar a todos como família, união, respeito. Jesus circulava em todos os ambientes com respeito, com amor. Chegamos ao início do mês de outubro e é claro, quando chega outubro, próximo a novembro, já vamos tendo aí pensamentos do final do ano. E muitas pessoas começam, às vezes, a vir a angústia. Não fiz o suficiente ainda esse ano, não fiz o que eu estava programando para fazer. Irmãos, irmãs, ainda dá tempo. Se tivermos um dia no ano, se for dia 29, dia 30 de dezembro, não importa. Se temos 1 hora, 1 minuto, temos tempo de fazer algo diferente. Não vamos entrar na ociosidade mental, na nossa preguiça intelectual, não. Temos tempo ainda. Não vamos acreditar que o final do ano está aí, porque ainda temos alguns meses pela frente. Vamos a continuar aqui as nossas leituras do Evangelho. Eu já peço desculpas a vocês se estiver com excessos de barulho. Nós estamos no final de semana eleitoral e, infelizmente, os ânimos estão exaltados, meus irmãos. Tem alguns barulhos que nós não conseguimos controlar. Vocês nos perdoam hoje, mas na próxima semana, se Deus quiser, a gente já está mais controlado aí. Vamos para a leitura, então?
Emmanuel fala de Jesus no livro O Consolador. Em específico, eu vou ler aqui a pergunta 283. Perguntam para ele: com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Emmanuel responde: antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto dos rebanhos de filhos transviados e de seu amor do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados, míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referida. Então, Jesus estava com Deus. Como eu disse, foi a materialização de Deus entre nós, e é claro que outros irmãos também fizeram isso no planeta, de forma direta ou indireta. Eles trouxeram mensagens, trouxeram interpretações, nos ensinou em todas as culturas. Cristo enviou representantes, porque não é importante o nome, mas importa a mensagem. E se formos observar, diversos filósofos, monges, outros irmãos trouxeram a mensagem cristã. Mas Jesus veio materializado entre nós como o diretor angélico do planeta. Palavras que Emmanuel está trazendo aqui para nós. Ou seja, nosso governador espiritual, que tutela por nós. Na pergunta 288, os irmãos perguntam a Emmanuel: meu pai e eu somos um. Poderemos receber mais algum esclarecimento sobre essa afirmativa do Cristo? Emmanuel responde: a afirmativa evidenciava a sua perfeita identidade com Deus na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. Ou seja, meus irmãos, um espírito na escala crística como o nosso Cristo, na condição espiritual evolutiva dele, são espíritos co-criadores em grande escala. São espíritos que têm a autorização de Deus para criar. Por isso, co-criador, como André Luiz vai dizer no livro Evolução em Dois Mundos, se eu não me engano, explicando os espíritos co-criadores que têm uma mente muito mais evoluída, ou seja, uma mente espiritual, e além disso tudo, evoluiu a moral e o conhecimento, atingem uma evolução e são co-criadores da essência divina, do fluido cósmico universal. Temos aqui também algumas reflexões falando sobre isso, mas só para exemplificar os irmãos que estão aqui no canal, que porventura não conheçam essa parte ou não entendam essa parte do Espiritismo. Acreditamos e sabemos que o Cristo é um espírito crístico co-criador em grande escala e entendemos que ele veio nos ajudar, nos direcionar. Por isso que somos cristãos, sim, seguimos o Evangelho. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu separei aqui para o nosso Evangelho, saudades de Jesus, saudades do nosso Cristo, que é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Inicia com o título, O Jugo Leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo,
que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. O item 2 vai nos dizer: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos encontram consolação na fé no futuro, a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida. As aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição, a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Bom, parte muito importante do Evangelho que vai nos dizer sobre Cristo, um capítulo que deve ser lido, principalmente quando estamos em aflição. O capítulo Bem-aventurados aflitos e o Cristo Consolador é um capítulo que devemos ler sempre. A afabilidade e a doçura também são os meus preferidos, e é claro, falar do Cristo, falar da sua essência é sempre uma oportunidade ímpar, porque como nós dissemos aqui sempre para vocês, né, meus irmãos, o Espiritismo nos ajuda muito. E é claro, nós temos que ser muito grato ao nosso mestre amigo Jesus, que trouxe a base para o Espiritismo. Sem ele não entenderíamos muitas coisas, porque ele falou: meu reino não é deste mundo, colocando para nós que existe um plano espiritual, que existe uma vida além desta vida, porque ele dizia: se meu reino fosse deste mundo, a minha gente teria combatido a minha morte, as minhas perseguições, mas não, meu reino ainda não é deste mundo. E dizia mais ainda: eu vos enviarei o Consolador, não se preocupe, continuem na sua fé. Muitos foram mortos, perseguidos, humilhados, principalmente nos primeiros séculos do cristianismo, enfrentaram para que essa mensagem ficasse viva até hoje, até os dias atuais, para que hoje nós a utilizemos com segurança, de saber que essa vida passa rápido, que os nossos problemas são temporários, que temos outras moradas, que poderemos evoluir, que poderemos chegar à escala de espíritos evoluídos, que temos um Deus, um Pai, que zela por nós. Como os Espíritos falou neste capítulo de hoje, o simples fato de termos dúvida ou de não acreditarmos nisso pode já nos aumentar a angústia. Conhecer, saber da existência, saber que não estamos aqui por um acaso e que os nossos sofrimentos não são em vãos, já nos ajuda demais. É claro que eu sei que quando estamos sofrendo, achamos que é o fim do mundo, né, meus irmãos? Quando a dor dói na gente, realmente nos aflige. Mas compreendemos a lei de causa e efeito. Sabemos que nada é por acaso. Sabemos que não estamos aqui a passeio e que temos as nossas responsabilidades. Mas, como Jesus nos ensinou, vinde a mim vós todos, que estão cansados e sobrecarregados. Todos nós estamos, né, meus irmãos? Hoje, neste domingo, podemos dizer, todos nós estamos aqui cansados, sobrecarregados. Jesus, estamos aqui. Somos seus irmãos, irmãs, filhos de um mesmo Pai, e hoje nós precisamos mais ainda dessa ajuda. A ajuda no passe nós vamos já iniciar. Já estamos hoje, como eu disse desde o início, na mentalização para o momento do passe final.
Muitos podem dizer, muita pretensão a gente pedir um passe direto para Jesus. Mas eu acho que não, porque Ele nos pediu, aliás, Ele nos ensinou que tudo o que pedirmos com fé nós receberemos. Que teríamos muito mais se acreditarmos, que poderíamos fazer o que Ele fez e muito mais. Então nós vamos hoje acreditar sim, que o Cristo estará atuando através dos missionários da luz para nos ajudar. A psicografia de Bezerra de Menezes, através das mãos de José Carlos de Luca, vai nos dizer: o médico Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Isso está em Mateus, capítulo 9. E se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Está em João, no capítulo 15. E então nós sabemos que Jesus nos promete. Filhos do meu coração, Bezerra vai dizer, que o Senhor Jesus abençoe este ensejo bendito de integração espiritual com nossos irmãos encarnados. Quando vos entregais ao sono, vossos guias tutelares entram em ação mais direta, trazendo-vos às esferas do nosso plano para a restauração das forças físicas, combalidas pelas contínuas e extenuantes agitações da vida moderna. Cirurgias são realizadas em vossos corpos espirituais, removendo futuros obstáculos que mais tarde se manifestaria no corpo físico em forma de distonias várias, impedindo o desempenho de vossas tarefas reencarnatórias. Recargas energéticas são procedidas por técnicos do nosso plano quando vossas energias entram no eclipsar das convulsões emocionais mais densas, todas elas procedidas pelos recalques dos melindres e das paixões. Pena que nossos irmãos se desvinculem temporariamente do corpo em precárias condições espirituais, pois muitos sequer abrem os lábios para uma prece de gratidão a Deus antes de se recolherem aos leitos. Por isso, meus irmãos, uma aspas aqui, é muito importante desligarmos e nos conectarmos a Deus um pouco antes de dormir, 10 minutos, que seja 5 minutos, uma leitura, ou podemos colocar uma mensagem, hoje em dia na internet tem várias, com uma música, tranquilizar os nossos pensamentos, integrarmos com a espiritualidade amiga, pedirmos a Jesus, principalmente quando nós estamos passando por um momento aflitivo, ler uma mensagem do Evangelho. Nós não precisamos sempre de estar no centro para receber uma cirurgia espiritual ou um passe. Se nós tivermos fé, tivermos uma higienização ali do ambiente, pedirmos 5, 10 minutos, assim como nós fazemos aqui no Evangelho, nós podemos sim receber o passe e um tratamento espiritual. Claro, se você tiver mais confiança de colocar um áudio, um direcionamento, ótimo, não tem problema nenhum. Mas antes de dormir você pode fazer isso, assim como o Bezerra está nos esclarecendo aqui. Quantos de nós passam por cirurgias, por recargas energéticas no plano espiritual para ajudar nos nossos compromissos reencarnatórios? Chico mesmo recebeu isso várias vezes. Ele mesmo dizia, quando ele ia visitar o plano espiritual, recebia recargas energéticas, teve diversas moratórias. A gente nunca sabe quando vamos passar por esses procedimentos. É por isso que temos que ter, no mínimo, uma prece de gratidão e de proteção. Divaldo Franco também vai nos dizer que sua mãe sempre fala para ele, falava: Divaldo, meu filho, nunca deite sem fazer uma prece. Quando ela já chegou ao plano espiritual, ela ainda reforçava. Falando aí de Divaldo, nossa querida Joana de Ângeles fala do Cristo como Rei Solar, como um sol que brilha para todos nós.
com a sua claridade, nos aquece os corações. E Bezerra ainda vai falar aqui: vossos anjos de guarda, ou seja, os espíritos protetores, também se incumbe de cuidado diário, para que a comida vos chegue à mesa, esteja munida de recursos espirituais necessários ao desempenho de vossas tarefas, retirando tanto quanto possível as influências deletérias nascidas da invigilância mental e da falta de asseio verbal na hora da refeição. Olha que importante, meus irmãos. Quantas vezes vamos nos alimentar sem uma prece de gratidão, sem nos atentarmos que o momento da refeição é uma bênção ao nosso corpo. Primeiro, que o alimento irá nutrir o nosso veículo físico para nos mantermos encarnados e realizarmos a nossa tarefa. O alimento é para isso, é o nosso combustível, e no alimento vai sim energias espirituais também, assim como na água os nossos alimentos. Tanto que tem um caso muito importante do Chico que vai nos informar, não vou me recordar do caso na íntegra, mas o caso vai dizer o seguinte: Chico passava numa residência e via alguns espíritos tirando uma essência de um cacho de banana. E ele pergunta ao Emmanuel: meu irmão, mas o que eles estão fazendo? E Emmanuel vai dizer: infelizmente, eles estão pegando recursos da banana dessa família. Quando eles forem comer, a banana estará com muito menos energia, vitaminas. Chico fica extremamente surpreso com aquilo. E Emmanuel dá uma lição ali, fala para ele: por isso a importância, a vigilância, a prece, o agradecimento antes também de alimentarmos, quando estivermos também alimentando. A oportunidade, o simples fato de termos saúde para mastigarmos, de termos um estômago para receber o alimento, de termos um aparelho digestivo. Muitas pessoas não têm, meus irmãos, infelizmente, por algum motivo. Muitas pessoas têm problemas estomacais sérios, não conseguem comer alguns tipos de alimento, privações alimentares, e às vezes nós estamos em plena saúde, podendo agradecer, e mesmo aos irmãos que infelizmente hoje nessa encarnação não pode, vamos agradecer o que nós conseguimos alimentar. É por isso que nós estamos falando hoje aqui da conexão com Deus, com Jesus. Vamos então ao nosso passe, meus irmãos. Já vamos sentar de uma maneira confortável, agradecendo a Deus, a Jesus. Vamos erguer as nossas mãos. Pode ser em cima da perna mesmo, como a gente faz no centro, para receber os bons fluidos. Vamos pedir a Jesus mentalmente hoje a nossa necessidade, seja ela qual for. Qual é a sua necessidade hoje, material ou espiritual? Não importa. Se você não tem nenhuma necessidade material ou espiritual ou psíquica, que ótimo. Vamos pedir para alguém, vamos doar essa energia para alguém ou direcionar essa energia ao nosso país, ao nosso planeta. Vamos entrar em conexão com Jesus, porque Ele nos ensinou a orar, a meditar, Ele nos ensinou a estarmos em contato com o Pai. Ele nos exemplificou a fé. E tendo a fé, nós podemos pedir. Vamos nos imaginar como crianças. Bem-aventuradas crianças, deixai vir a mim as criancinhas, Jesus dizia. Porque a criança não tem medo de pedir. Ela não quer saber se o pai tem ou não condições. Ela pede, e pedindo com fé, muitas das vezes ela recebe. Somos crianças frente a Deus. Vamos pedir. O nosso socorro vem de Deus. Hoje a mentalização é livre. Você pode se imaginar numa região que traz conforto e paz a você. Seja ela uma região no plano espiritual, seja o espaço, seja uma região próxima à praia, seja uma cidade que te lembre ou que te faça lembrar momentos tranquilos, felizes.
seja uma região de sítio, de fazenda, de montanhas, de cachoeira, não importa. Quando você pensa em Jesus, como você pensa? Aonde ele estaria dando esse passe? Jesus, através da equipe espiritual, nos ajudará hoje. Receba o passe, meus irmãos. Sinta o seu corpo todo se energizar. Sinta as vibrações do bem chegar até você de forma que é como se estivéssemos recebendo pequenos choques, mas não dói, não nos assusta. Um leve formigamento de energias salutares. E vamos sentindo o nosso peito menos angustiado. Vamos sentindo a aproximação com o Mestre. Jesus, nosso irmão, ampare-nos neste momento. Nos dê ao menos uma gota de espiritualidade. Sinta o Cristo, converse com o Cristo mentalmente. Peça a Ele o que você tem de necessidade. Sinta também os conselhos que os espíritos amigos nos dão hoje. Lembre-se também de levar com você algumas pessoas que estão precisando. Vamos levar 4 pessoas hoje? Só que hoje, meus irmãos, nós vamos também pedir para os nossos animaizinhos de estimação. Se você também quiser levar o seu animalzinho, se porventura ele está com alguma enfermidade, necessitando do passe, peça por ele também, mentalize ele aí com você. Ou às vezes você sabe de algum animal de estimação que esteja precisando, de algum vizinho, de algum amigo, de algum familiar seu que está precisando. Os nossos animaizinhos também, infelizmente, têm a doença física, vamos pedir por eles. Leve com você algumas pessoas e peça por elas. Jesus, intercedei por nós junto de Deus para o trabalho de hoje. E nos ajude neste momento do passe. Enquanto eu faço a prece final, meus irmãos e minhas irmãs, vamos entrando em conexão com Deus e com Jesus. Várias luzes de variadas cores e através das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu olhar, Ele vai e nos irradia pelas suas emanações de amor. Cristo Jesus, nosso mestre e amigo, nos ensinou que nos momentos de angústia e também de felicidade deveríamos orar, deveríamos agradecer. O Senhor nos exemplificou isso através de várias passagens do Evangelho. Ó Mestre, quantos ainda não conhecem a essência cristã, a misericórdia? Quantos ainda não conhecem? Mas Cristo, nosso irmão maior, tudo tem um momento certo. Sabemos que nada é por acaso, mas hoje os irmãos e as irmãs que aqui estão já entendem, já conhecem um pouco do que é ser cristão. E nós pedimos por eles e pelas pessoas que eles estão mentalizando, que possam receber as boas vibrações, as boas energias, para que possamos iniciar a nossa semana bem, acompanhados do amor de Deus por nós. Sendo assim, neste momento, com muito amor, com muita gratidão, nós pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Retornando, meus irmãos, bem lentamente, não tenha pressa, volte, sinta-se mais no seu ambiente, da sua casa, não sei onde você está fazendo este Evangelho, mas no seu quarto ou na sala, onde você estiver, mexendo as extremidades, voltando, sentindo o seu corpo físico, abrindo o olho lentamente. Não esqueça de tomar sua água. Se você porventura esqueceu de trazer a sua água, corre lá, pega um copinho com água, que a espiritualidade porventura ainda esteja aí, já pode fluidificar essa água. Vamos beber essa água também, mentalizando e agradecendo pela água e mentalizando boas coisas. Muito, muito obrigado por todos que estiveram aqui conosco hoje.
Desejo um excelente fim de domingo a todos vocês, a vocês que estão ouvindo em outros dias. Que Deus os abençoe, muito obrigado. Nos ajude aí, deixe seu comentário, curte, compartilha este evangelho. Um grande abraço para todos vocês. Que Deus os abençoe. Continue deixando o nome, a cidade, o estado. Nós retornamos. Eu sei que eu estou prometendo, eu estou em dívidas com vocês, né, meus irmãos? Mas o nosso evangelho às vezes tem passado do horário, como eu tenho outros compromissos no domingo, com reuniões, é por isso que eu estou explicando isso daqui. Nós temos outras reuniões, outros compromissos, às vezes não dá tempo. Eu peço desculpa, mas a gente vai retornar a mandar um abraço para vocês. Eu tenho visto aí pessoas de todo o Brasil, de outros países também, pessoas aqui perto da nossa cidade. Que Deus os abençoe. Um grande abraço para vocês e vamos terminando esse evangelho com muita gratidão, muito amor. Um grande abraço para vocês e até o próximo domingo.